Tudo bem, pessoal? Professor Alex na área. Vamos dar uma olhadinha hoje na parte de exercícios de distribuição eletrônica. Esses exercícios cobrados, geralmente em provas do ensino fundamental 2 e médio, trabalham com a distribuição eletrônica por camadas e pelo diagrama de Linus Pauling. Lembra? 1S2, 2S2, 2P6 e aí vai. Pois é, muitos alunos têm dificuldade nessa parte. Vamos dar uma olhadinha em 6 exercícios que eu separei aqui para facilitar a sua vida. Mas antes, clica aí no sininho, dá like no vídeo para ajudar o canal, compartilha os vídeos, para conhecidos e amigos. Vamos lá. Primeira questão aqui do lado. Qual é o número atômico e o número de massa de um íon monoatômico com carga mais 3, contendo 23 elétrons e 30 nêutrons? Bom, eu já fiz aqui uma montagem preliminar. Nós temos aqui um íon monoatômico, só um átomo, e ele tem carga 3+. O que significa isso? Significa que esse rapaz aqui ele é um cátion. Vamos relembrar rapidamente o que é um cátion. Cátion era um elemento químico neutro que perdeu elétrons. Detalhe importante: elemento químico neutro é aquele elemento químico em que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. O que não é esse caso, porque ele não é neutro. Ele é um íon positivo que a gente chama de cátion. Vamos colocar o nome aqui só para a gente não esquecer. Então aqui nós temos um cátion. Bom, e isso vai nos ajudar em quê? O problema quer que nós consigamos o valor do número atômico e do número de massa. Número de massa a gente aplica a fórmula, Número de massa é igual a número atômico mais número de nêutrons. Detalhe importante que essa fórmula é exatamente igual a essa. Número de massa é igual a prótons mais nêutrons. O que significa dizer que o número atômico é exatamente a mesma coisa que o número de prótons. Exatamente. Onde é que mora o problema? Eu tenho o número de nêutrons, que é 30. O que eu não tenho é o número de prótons, porque se eu tivesse prótons mais nêutrons, achei o número de massa, acabou a questão. Como é que eu faço? Preste atenção. Esse elemento químico aqui, ele é um cátion, certo? Na atual situação dele, esse cátion apresenta 23 elétrons. Significa que para estar com esses 23, ele perdeu 3. Então, ele tinha quanto antes de perder esses 3? Antes de perder esses 3 elétrons, ele tinha 26. Então, esse elemento químico X, quando ele era neutro, ele não tinha perdido esses 3. Está dando para entender? De novo, devagarinho. Na atual situação, ele é um cátion. Ele é um elemento que perdeu 3. 3 o quê? 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, ele tem atualmente quanto? 23. Antes dele ter perdido, ele tinha quantos elétrons? Antes dele ter perdido, ele tinha 26. Como é que eu sei fazer essa conta aqui? Ora, bolas. Se ele tem 23, ele só tem 23 porque ele perdeu 3. Se ele não tivesse perdido, tinha 26. E no momento em que ele tem 26, ele não é mais um cátion, ele é um elemento neutro. Logo, sendo um elemento neutro, o número de prótons também é igual a 26. Nós vimos isso. Todo elemento químico neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E isso já me ajuda. Por quê? Para calcular o número de massa, é igual a P. Quanto que é o P? Próton? 26. Então, 26 mais o número de nêutrons que o problema deu, que é 30. 26 mais 30 vai dar um total de 56. Ô Alex, dá para repetir de onde é que saiu esse 26? Claro, olha só. Repetindo, cátion, porque ele perdeu 3 elétrons, certo? Então ele tem quanto agora? 23. Antes dele ter perdido os 3, ele tinha quanto? 26 elétrons. Antes dele ter perdido, ele era um elemento químico neutro. Então, se ele tinha 26 elétrons, ele também tinha 26 prótons. E lembre-se, o número de prótons ele é inalterável. Tanto faz estar como cátion ou como elemento neutro, o número de prótons se preserva, certo? Então, a dica para você achar o número de prótons está aqui, no número de elétrons.
você tem que imaginar antes dele ter virado um cátion. Então, 26 elétrons, 26 prótons, como o número de prótons não se altera, número de massa é igual a 26 mais nêutrons, que o problema deu, que foi 30. 26 mais 30 vai dar 56, tudo bem? Essa é uma questão relativamente simples, com o detalhezinho de a gente poder enxergar aqui o cátion, voltar atrás para a gente sacar quanto era o número de prótons, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora na próxima questão, vamos lá. Muito bem, pessoal, voltamos agora para a questão número 2, vamos dar uma olhadinha nela. Considera as informações. R, então, eu tenho aqui um elemento químico R, que ele é isoeletrônico do ânion enxofre 2-. Isoeletrônico do ânion enxofre 2-. O enxofre tem número de massa 32 e número atômico 16. Relembrando, o que é isoeletrônico? Mesmo número de elétrons. Continuando. E ao mesmo tempo, o R é isótono do cátion cálcio 2+. Número de massa 41, número atômico 20. O que é isótono? O que é isótono? Mesmo número de nêutrons, tudo bem? Então, o que ele quer? Determine o número atômico e o número de massa do R. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente vai fazer isso, né? O R, ele é isoeletrônico desse cara. Primeiro a gente tem que entender quantos elétrons tem o enxofre. Então, olha só a dica. Vamos imaginar que não tivesse esse 2- aqui. Vamos imaginar que não tivesse. Se não tem esse 2-, esse elemento seria um elemento neutro. O que significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Teria 16 elétrons. Mas tem 2 elétrons que ele ganhou. O ânion ganha elétron. O cátion perde elétrons. Se tivesse desse jeito, teria 16 elétrons. Como ele ganhou 2, aqui tem um total de 18 elétrons, certo? Se tem 18 elétrons aqui, o R também vai ter 18 elétrons, porque eles são isoeletrônicos. Os dois são isoeletrônicos. Então, o número de elétrons do R é o mesmo do S. 18 elétrons, 18 elétrons. Vamos colocar aqui, 18 elétrons. Tudo bem? Ok, vamos para cá. Isótons. O que são elementos isótons? Mesmo número de nêutrons. Alex, mas esse cara que tem 2+ aqui, vai mudar alguma coisa? Não. As cargas só alteram os números de elétrons. Não tem nada a ver com nêutron. Cara, se não altera, por que ele colocou aqui? Para lhe enganar. Cuidado, muito cuidado. Como é que eu calculo o número de nêutrons, hein? Número de massa menos o número atômico. 41 menos 20 dá 21. Se aqui tem 21 nêutrons, o R também tem 21 nêutrons. Então, o número de nêutrons do R também vai ser 21. Até aí, tudo bem? Bom, Alex, isso vai me ajudar em quê? Porque o problema quer que você dê o número de massa aqui em cima, ele quer saber o número de massa do R e quer saber o número atômico do R, que é o Z. Como é que eu vou fazer isso? Atenção. Olha para cá, olha para cá. Esse elemento químico, ele é um ânion, ele é um cátion ou ele é um elemento neutro? Para que você saiba, olhando para cá, você está enxergando alguma carga positiva ou negativa? Não tem. Se não tem, esse cara é um elemento neutro. O que significa ser um elemento neutro? Elemento neutro implica que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quantos elétrons ele tem? 18. Se ele é um elemento neutro e tem 18 elétrons, significa que o número atômico também vai ser 18. Tudo bem até aí? Achamos o Z, 18. Está faltando a gente achar o A, né? Que é o número de massa. Mas aí, olha a formulazinha aqui. 18, só faço substituir aqui, 18 mais N, que é o número de nêutrons, 21. Quanto que dá, hein? 18 mais 21 vai dar 39. Então, o número de massa, certo? 8 mais 1, 9, 1 mais 2, 3, dá 39. Tudo bem? Dá uma olhadinha, confere, faz novamente e vamos para a questão número 3. Voltamos, pessoal,
agora aqui na tela, vamos dar uma olhadinha na questão número 3 e número 4, certo? Olha só o que diz a questão número 3, acompanha comigo aí. Dois átomos A e B são isóbaros. Olha aqui a montagem. A e B são isóbaros. Lembrando que isóbaros são elementos químicos que têm o mesmo número de massa. Vamos continuar. O número A tem número de massa 4x mais 5. A, número de massa 4x mais 5. Número de massa fica na parte de cima da representação do elemento químico. E número atômico 2x mais 2. Número atômico 2x mais 2, que fica na parte de baixo. Já o B tem número de massa 5x menos 1. O número atômico, o número de massa, o número de nêutrons e o número de elétrons do A, quanto é que são? Então, o que o problema quer que você faça? Ele quer que você dê o número atômico, número de massa, número de nêutrons e número de elétrons do elemento químico A. Tudo bem? Bom, se eles são isóbaros, já fiz aqui uma montagem preliminar, olha só, eles são isóbaros. Isóbaro significa que as massas são iguais, certo? Então, 4x mais 5 é igual a 5x menos 1. Ô Alex, quanto é que vale? Eu não sei. Eu sei que são iguais. Então, 4x mais 5, ó, peguei aqui o primeiro, ó, 4x mais 5, e igualei com o segundo, 5x menos 1. Isso aqui vai dar uma equação de primeiro grau. Letra para um lado, né? Número para o outro. Então, olha só. Aqui tem o 4x, o 5x vem para cá, troca de sinal. O menos 1 está do lado direito, o mais 5 vai para lá, troca de sinal. 4x menos 5 fica menos x. Menos 1 com menos 5 fica menos 6. A incógnita, que é o x, não pode ficar negativa. Você multiplica por menos 1. Lembra disso lá da matemática? A equação do primeiro grau. Então, logo o x vai ser igual a 6. Com isso, acabou os nossos problemas. Sabe por quê? Olha só. Se o x é 6, vem comigo. Quanto é o número atômico do A? O número atômico do A é 2x mais 2. Mas o x não é 6? 2 vezes 6, 12. 12 mais 12, 14. Vou repetir novamente, ó. Vamos lá. X é 6. Aqui é 2 vezes x mais 2. 2 vezes o x, que é 6. 2 vezes 6 dá 12. 12 mais 2, 14. E o número de massa? X é 6. 4 vezes 6, 24. 24 mais 5. Quanto é 24 mais 5? Vai dar 29. Muito bem. Ô Alex, e agora número de nêutrons? E onde é que eu boto aqui? Calma. Você não achou o número de massa, que é 29? Você não achou o número atômico, que é 14? Como é que faz nêutrons, hein? Número de massa menos número atômico. 29 menos 14 vai dar 15. Então 15 aqui é o número de nêutrons. Alex, e o número de elétrons? Como é que eu sei? Esse elemento químico aqui não tem nenhum sinal, nem positivo, nem negativo. Logo, ele é um elemento neutro. O que significa isso? Grave comigo, ó. Elemento neutro, a característica dele é que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se no elemento neutro o número de prótons é igual ao número de elétrons, opa, o número de prótons é 14. Significa que o número de elétrons também vai ser 14. Tudo bem? Deu para entender? Essa foi a questão número 3. Vamos passar agora para a questão número 4. É isso aí, pessoal. Voltamos aí com a questão número 4. Vamos dar uma olhadinha o que ela diz. A pedra ímã natural, que é a magnetita, cuja fórmula é F3O4, né? Magnetita é um ímã natural que você encontra na natureza. Esses ímãs de geladeira, geralmente eles são industrializados, né? Tem um processo industrial para fazer o ímã. Nesse mineral existe metal ferro, né? O ferro tem número de massa 56 e número atômico 26. O que a questão quer é a distribuição eletrônica do ferro no estado neutro e o ferro na forma de cátion. Ixi, como é que a gente vai fazer isso? Olha, muito cuidado. Quando você vai fazer a distribuição, principalmente quando você vai fazer a distribuição de cátions,
você tem que entender uma coisa. Cátion é um elemento químico que perdeu elétron. E o elétron que ele perdeu sai sempre da camada de valência. Alex, revisa o que é camada de valência, que eu não estou lembrado direito. Quando você faz a distribuição eletrônica, a camada mais externa da distribuição é a camada de valência. Então, camada de valência é a camada mais externa da distribuição eletrônica do átomo que você faz. No caso do cátion, você vai retirar os elétrons que ele perdeu da camada de valência, que é a camada mais externa. Tudo bem? Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui na distribuição do ferro na forma de elemento neutro. Nunca esqueça. Eu insisto sempre nessa definição de elemento neutro, porque isso geralmente é muito cobrado. Elemento neutro, olha para cá, esse ferro aqui, certo? Essa representação é a representação do ferro na forma de elemento neutro. Como é que eu sei, cara, que ele é neutro? Não tem nenhum sinal, nem positivo nem negativo. Ele não tem carga, ele não perdeu nem ganhou, então ele é neutro. O que significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Não esqueça disso. Vamos lá. Eu tenho aqui 26 prótons. Eu distribuo 26? Sim, porque ele é neutro, 26 prótons, 26 elétrons. Então você distribui elétrons. Pelo diagrama de Pauling, olha só, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Alex, estou entendendo nada, eu não me lembro disso aqui. Na playlist, certo? Tem lá a distribuição eletrônica, diagrama de Linus Pauling. Se você não lembra, vai lá, dá uma revisada. O diagrama é importante, você tem que saber montar aquele diagrama do zero. É super importante. Então, com o diagrama feito, a gente faz a distribuição. Atenção no detalhe. São 26, ó. Vamos contar para ver se deu certo. 2 com 2 dá 4, 10, 12, 18, 20, com mais 6, 26. Tudo bem? Onde é que mora o problema? O problema mora aqui, meu amigo, ó, no cátion do ferro 2+. O que é que você vai dizer? Olha só, se aqui tem 26 elétrons, Alex, basta você tirar 2. Então, em vez de ser 26, você distribui 24. Certo? Você faz assim. Olha só como é que a galera faz. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui já tem 20. Então, ó, é 24. Você faz, ó, você coloca um 4 aqui no final. Tem nada de complicado, super fácil. Errado. Se você fizer isso, você dançou. Como assim, cara? Presta atenção, olha, presta atenção. Aqui é 3d6. Alex, no começo da questão você falou que era para tirar elétron da camada de valência, que é a camada mais externa. Essa é a mais externa. Não, garoto, essa não é a mais externa. Quando você faz a distribuição eletrônica, você tem que olhar qual é a camada que está mais longe. Nem sempre é a última. Como é que eu vou saber? Olha só. Camada 1, camada 2... camada 3 e essa é a camada 4. Então, esse número grandão aqui vai dizer para você quem é a camada de valência. O maior número desse número grandão aqui, ó, que indica a camada, esse número grande aqui, é o número quântico principal de números quânticos. Vamos fazer uma aula só disso aí. Então, esse número grande indica qual é a camada de valência. Então, quer dizer, nem sempre é a última que eu escrevi? Não. Nesse caso, a camada de valência é a camada 4s2. É daqui que você vai tirar os 2 elétrons. Mas olha só, quantos elétrons tem aqui? 2. E eu vou tirar quantos? 2. Alex, e o que acontece? Acontece que ela desaparece. Então a minha distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, que dá exatamente quanto? 26, perdeu 2, fica 24. Vamos contar? 2, 4, 10, 12, 18 mais 6, 24. Muito cuidado com questões desse tipo. Elas geralmente caem bastante. Tudo bem? Dá uma olhadinha, refaz novamente, vê os conceitos e vamos dar uma olhadinha agora na questão número 5. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Voltamos aí com as duas últimas questões. A questão número 5 e número 6 aqui do lado. Vamos dar uma olhadinha na questão número 5. O átomo A tem número atômico 3x mais 2, olha só, número atômico 3x mais 2 e número de massa 7x.
tem ainda 38 nêutrons. Então, qual é o número de elétrons desse átomo na camada de valência? Lembre-se, repetindo, camada de valência é a camada mais externa do átomo. Você faz a distribuição eletrônica e você procura lá qual é a camada mais externa, que tem maior número quântico principal, ok? Bom, Alex, como é que eu vou fazer isso? Vamos dar uma olhadinha, vamos lá. Então, o grande problema é que para eu saber os elétrons da camada de valência, eu tenho que distribuir o elemento químico. E eu vou distribuir procurando aqui o número de prótons, porque nesse caso aqui, como assim nesse caso? Esse elemento aqui, ele é um elemento neutro. Número de prótons é igual ao número de elétrons. E a gente distribui pelo diagrama de Linus-Pauling elétrons, certo? Eu tenho que saber o número de prótons. Se eu souber o número de prótons, eu sei o número de elétrons. Faço a distribuição e acabou o problema. Então, eu tenho um número de massa, tenho um número de prótons e tenho um número de nêutrons. A igual a P mais N. O A é 7x, o P é 3x mais 2, ó, número de prótons, mais 38 nêutrons. Então, é só resolver a equação. Esse 3x, ó, vem para cá, para o lado esquerdo, tá mais, passa menos. 7x menos 3x vai dar 4x. 2 mais 38 vai dar 40. 40 dividido por 4, x é igual a 10. Sendo x igual a 10, aqui eu consigo descobrir quanto que é o número atômico. 3 vezes 10, ó, x é 10, ó. 3 vezes 10, 30. 30 mais 2, 32. Opa! Então o número atômico é 32. Significa que o número de elétrons também é quanto? 32. Mas eu vou repetir mais uma vez. Por que o número de elétrons é igual ao número de prótons? Porque nesse caso o elemento é neutro. Se fosse cátion ou ânion, não é. Tudo bem? Alex, e vamos responder a pergunta, né? Quantos elétrons tem na camada de valência? Não sei, tenho que distribuir. Vamos distribuir aqui para a gente ver o que é que vai dar. Então, pegar a réguazinha aqui para ficar bonitinho. Me acompanha aí, vai lá, me ajuda. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Olha, até aqui já deu 20. Quer ver, ó? 2, 2, 6, 10, 12, 18, com 2, 20. Depois do 4s2 é o quê? 3d, 10. Então fecha 30. Nós vamos até 32. Então, ó, depois do 3d10 vem o 4p, era para ser p6, né? Mas se eu colocar 6 passa. Então fica 4p2. Tudo bem? Bom, o que é que eu quero? Eu quero o número de elétrons da camada de valência. Qual é a camada de valência? A camada mais afastada do núcleo, a mais externa. Alex, qual é a mais externa? Vamos ver. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. 4 é a quarta camada, que está mais longe. Então, na quarta camada, que é a camada de valência, eu tenho 4s2 e 4p2. 2 e 2, 4 elétrons na camada de valência. Então, a camada de valência aqui desse elemento químico tem 4 elétrons. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora na quinta questão. Não, essa foi a quinta. Vamos para a sexta questão, a última. Vamos lá. E voltamos aqui, pessoal, para a última questão, a questão número 6. Vamos dar uma olhadinha nela. Questão número 6 diz o seguinte: tem o íon A2-, um ânion, íon negativo, ânion, que ele tem uma distribuição que termina, que é a mais externa, que vale 3s2, 3p6. Ele quer saber qual é o número atômico desse elemento químico. Bom, primeiro, o que eu tenho é só o final da distribuição. Eu vou fazer a distribuição completa, que fica melhor de eu enxergar a resolução do problema. Então, vamos lá. Vamos fazer a distribuição completa. 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6. Pronto. Com a distribuição completa, vamos ver quantos elétrons ele tem. 2 mais 2 dá 4, com 6 dá 10, 12, 18 elétrons. Atenção, ele tem 18 elétrons porque ele é um ânion. Um ânion que ganhou quantos elétrons? 2. E o que eu quero saber é o número atômico dele. Para saber o número atômico dele, eu volto para o ponto em que esse A é um elemento neutro. É só o elemento químico A, certo? Então, essa distribuição aqui já é quando ele ganhou 2. Quando ele não tinha ganho 2, como é que ficava essa distribuição? Quando ele ainda não tinha 2 a mais, essa distribuição ficava 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ô Alex, mas por quê? Acompanha o meu raciocínio. Essa distribuição aqui é com o cara que ganhou 2 elétrons. E quando ele não tinha ganho, tira 2 aqui para saber como é que ele era antes de ganhar. Antes de ganhar, a distribuição era desse jeito, ó. E desse jeito aqui, meu amigo, antes dele ganhar elétron, ele era um elemento neutro, cujo número de prótons é igual ao número de elétrons. Logo, quantos elétrons tem aqui? 4, 10, 12, 16 elétrons. Então, o número atômico desse rapaz vai ser 16. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Esses raciocínios em cima de cátions e ânions são fundamentais em questões de distribuição eletrônica, em que é cobrado distribuição de elemento químico neutro, ânions, cátions, isótopos, isóbaros, isótonos, isoeletrônicos. Tudo isso você precisa ter em mente, além do diagrama de Linus-Pauling, para poder fazer uma questão de modo seguro. Gostou do vídeo? Curte, certo? Vai lá, compartilha, entra no canal, clica no sininho e ajude o canal a crescer. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo, até mais!